Você já sentiu como se o céu estivesse em silêncio, como se suas preces subissem, mas não encontrassem resposta, como se a dor dentro de você gritasse, e mesmo assim o mundo seguisse indiferente? Foi em um desses dias que eu dobrei os joelhos, não por força, mas por exaustão. Minha alma estava ferida, o coração em pedaços, e os olhos já nem sabiam mais chorar. Mas algo me chamou. Uma lembrança suave, como perfume de infância. Era ela, a mãe. Aquela que apareceu em Fátima e falou com ternura às crianças enquanto o mundo guerreava. Aquela que prometeu: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Eu segurei um terço entre os dedos trêmulos e comecei a rezar. Não com palavras decoradas, mas com o que restava do meu espírito. A cada Ave Maria, sentia como se fosse costurando de volta os pedaços que a dor havia rasgado. Você já experimentou isso? Fechar os olhos e sentir que está sendo ouvido por alguém que entende suas lágrimas, mesmo aquelas que você nunca derramou? Naquela manhã, eu não buscava mais respostas. Eu só queria ser acolhido. E foi ali, entre as contas do rosário e o sussurro da fé, que tudo começou a mudar. Porque Maria não é uma ideia, ela é presença, é refúgio para quem se perdeu, é esperança para quem está no limite, é silêncio que fala, é mãe que desata os nós da alma com dedos de ternura e autoridade celestial. Ela não chegou com relâmpagos, chegou com paz. E quando a paz entrou, a dor teve que sair. Não estou dizendo que o milagre foi imediato, mas ele começou ali, no invisível, no íntimo. Naquela hora em que eu parei de lutar com a vida e comecei a me render a Deus, através do coração imaculado de sua mãe. Você sente que precisa disso também? De um milagre que comece no espírito e se manifeste nos dias? De uma cura que vá além do corpo e alcance a alma cansada? Então ouça com atenção. Não é por acaso que você está aqui. Você foi chamado, convidado a essa oração. E essa história é mais do que um testemunho. É uma chave para que você viva o seu próprio milagre. Jesus realizou seu primeiro milagre nas bodas de Caná por intercessão de Maria. E ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. João 2:5. Hoje essa mesma voz ecoa sobre sua vida. Maria não mudou, ela ainda está atenta, ela ainda intercede, ela ainda cuida. E se você abrir o coração, vai sentir o toque dela agora mesmo, nesse exato instante. Porque a oração que você fará hoje não é apenas uma súplica, é um encontro com a graça, com o consolo, com o céu. Acredite, não existe dor que a mãe não possa alcançar. Não existe nó que ela não possa desatar. Não existe vida que, tocada por ela, permaneça igual. Antes de continuar este vídeo, escreva nos comentários: Maria, eu confio no teu milagre. Esse simples gesto já é um ato de fé, um passo em direção ao céu, um chamado que ela ouve e responde. Agora respire fundo, prepare seu coração, porque a oração começa agora, e com ela, o milagre. Há momentos em que a alma se torna um deserto. Não importa o quanto tentemos parecer fortes, por dentro estamos secando. A fé vacila, o corpo adoece e o coração parece carregar um peso que ninguém vê. Você já viveu isso? Dias em que você clama a Deus e mesmo assim a dor continua. Noites em que você deita com perguntas e acorda com silêncio. Foi assim comigo. Eu tinha perdido o chão. Cada tentativa era um fracasso. Cada oração, uma lágrima. As pessoas à minha volta não sabiam, mas eu estava à beira do abismo. E foi nesse vale escuro que eu ouvi um chamado. Não veio de fora, veio do íntimo. Como se algo dentro de mim sussurrasse: reze a mãe. Lembrei da promessa de Nossa Senhora em Fátima, quando disse aos 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores.
Ela não prometeu isenção da dor, ela prometeu presença. E ali, entre minhas dores, eu me agarrei a essa promessa. Comecei a rezar o rosário, não por obrigação, mas por sobrevivência. Cada Ave Maria era como um fio de luz costurando de volta a esperança no meu peito. E quanto mais eu rezava, mais eu percebia. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. Sou eu. É meu olhar, minha fé, minha disposição interior. Você entende isso? Que às vezes o milagre não começa no que está ao redor, mas no que está por dentro? A oração a Nossa Senhora não é um feitiço, é um chamado à transformação. Em Fátima, ela mostrou isso ao mundo. Diante de multidões, o sol dançou no céu como resposta às orações. Milhares testemunharam, mas o verdadeiro milagre foi no coração das pessoas. Conversões, perdão, fé renovada. Na Bíblia vemos algo semelhante. Quando Maria visita Isabel, o simples som da sua saudação faz João Batista saltar no ventre. Lucas 1:41. A presença de Maria carrega o Espírito Santo, e foi isso que senti. Não uma mudança de cenário, mas uma mudança de atmosfera. A minha casa era a mesma, meus problemas ainda ali. Mas havia paz. Paz no meio da tempestade. Paz inexplicável. Paz que o mundo não entende, como a que Jesus prometeu. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Foi nesse espaço sagrado entre a dor e a oração que o milagre começou. Você que está ouvindo agora, talvez esteja nesse mesmo lugar, no vale da espera, no limite do suportável, com o coração exausto. Mas escute com fé, é justamente aí que Maria entra, não com alarde, mas com amor, não com barulho, mas com presença, porque onde ela está, o céu toca a terra. E onde o céu toca a terra, tudo pode acontecer. Você precisa de um milagre? De uma resposta? De um sinal? Então faça o que fiz. Reze com sinceridade. Chame por ela. Diga com o coração aberto: Mãe, eu não aguento mais, mas eu confio. Toca em mim. Intercede por mim. Ela ouvirá e começará a agir. Talvez primeiro na sua alma, depois no seu corpo. E então na sua vida inteira. Não ignore esse chamado. Não é por acaso que Maria está sendo lembrada em seu coração agora. Ela está dizendo: não estou longe, estou aqui, com você e por você. Nas aparições em Fátima, ela prometeu: rezai o terço todos os dias, porque o terço é corda que nos puxa para fora do abismo. É a voz da mãe conduzindo os filhos perdidos de volta ao coração do Pai. Escreva agora nos comentários, como quem entrega sua causa ao céu: Maria, eu confio no teu milagre. E prepare-se. A oração que nasce no meio da dor é a que mais rapidamente encontra o coração de Deus. E Maria é o caminho mais seguro até Ele. Algo mudou. Não de repente, não com clarões, mas como a luz suave da manhã que vai tomando o lugar da escuridão, sem pressa. Mas com certeza, depois de tantos dias de oração, comecei a perceber que não era mais a mesma pessoa. Havia uma leveza nova no meu coração. A ansiedade que antes gritava dentro de mim, agora sussurrava, e cada vez mais distante. As situações ao meu redor ainda não estavam completamente resolvidas, mas a minha alma já não reagia da mesma forma. Comecei a notar sinais. Pequenos, mas tão claros que era impossível ignorar. Uma porta que se abre sem explicação. Um resultado médico que contradiz o diagnóstico anterior. Um reencontro inesperado que traz reconciliação. Um choro que, pela primeira vez em semanas, não era de dor, mas de alívio. Você já sentiu algo assim? Como se uma presença silenciosa caminhasse com você, preparando o terreno, como se alguém do alto estivesse reorganizando tudo, até o que você nem sabia que precisava. Essa é Maria, não como uma lembrança distante, mas como uma mãe viva, atuante, que intercede com firmeza diante do trono do Pai. E acredite, ela age.
não porque merecemos, mas porque confiamos. E o céu responde a quem confia de verdade. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois será cumprido o que lhe foi dito da parte do Senhor. Lucas 1:45. Sim, foi isso que mudou em mim. Eu passei a acreditar, não apenas com a mente, mas com todo o meu ser. E quando você crê dessa forma, algo se move, porque a fé abre espaço para o milagre entrar. Eu segui rezando o rosário, e a cada mistério meditado, mais clareza vinha. Não apenas sobre o que eu pedia, mas sobre quem eu era, sobre o que Deus queria fazer em mim, e não apenas por mim. Então, como uma brisa que antecede a tempestade, mas dessa vez uma tempestade de luz, veio o milagre. Ele não gritou, não precisou de multidão, foi simples, silencioso e absoluto. Aquela dor no corpo que me acompanhava há meses cessou. Aquela notícia que eu esperava chegou. Aquela pessoa por quem eu orava foi tocada. E eu soube. Na hora, eu soube. Maria havia me levado até Jesus. E ele, por amor a ela e por misericórdia a mim, respondeu: Você sabe por que isso acontece? Porque a oração muda tudo. Mas antes de mudar as circunstâncias, ela muda quem ora. E a oração com Maria tem um poder especial. Ela não substitui Jesus. Ela nos leva até Ele. Assim como em Caná, quando faltou vinho e ninguém sabia o que fazer, foi Maria quem intercedeu. Foi ela quem disse: Eles não têm mais vinho. João 2:3. Ela vê o que está faltando antes mesmo de você conseguir nomear. Ela apresenta suas dores ao filho com ternura e autoridade. E ele atende. Talvez hoje você esteja nessa festa onde tudo parece ter acabado. Talvez o vinho da alegria secou. Talvez os lares estão frios, os diagnósticos sombrios, os sonhos em silêncio. Mas se Maria estiver presente, a esperança permanece. E se a esperança permanece, o milagre é só questão de tempo. Por isso, eu te convido agora. Reze com fé. Abrace o rosário como quem segura a mão de uma mãe que sabe o caminho. E entregue a ela o que pesa, o que paralisa, o que adoece sua fé. Não diga, não tem mais jeito antes de rezar. Não aceite o fim antes de convidar Maria a entrar. Ela é a mulher vestida de sol. Apocalipse 12:1. Ela pisa na cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Ela é refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Quando você reza com ela, você se alinha com a promessa. Você se reveste da paz. Você se prepara para ver a mão de Deus agindo. E quando o milagre chegar, você vai entender que cada lágrima foi regando a terra onde a graça floresceria, que cada noite escura foi preparando a aurora, e que Maria sempre esteve ali, mesmo quando você achava que estava só. Escreva agora nos comentários: Maria, eu confio no teu milagre. Essa frase não é apenas um pedido, é um selo, um testemunho, uma semente de fé. E prepare-se, porque o céu responde quando um coração confia. Você quer viver um milagre? Então precisa fazer mais do que pedir. Precisa se entregar. Maria não é apenas um nome que invocamos nos momentos de aflição. Ela é um caminho seguro, silencioso e profundamente eficaz para chegar ao coração de Deus. Por isso, os santos nunca hesitaram em consagrar suas vidas a ela. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia: a consagração total a Maria é o caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro para chegar a Jesus Cristo. Essa é a primeira chave: consagração. Consagrar-se à Mãe é como entrar sob um manto invisível que nos protege, nos orienta e nos aproxima da vontade divina. A segunda chave é o rosário, não como um ritual apressado, mas como uma meditação viva. Cada mistério é uma janela para contemplar Jesus pelos olhos de Maria. E quando você reza assim, algo dentro de você muda. Quantas vezes nos sentimos perdidos por dentro, confusos, agitados, sem saber o que pensar ou sentir?
O rosário acalma, organiza, purifica a mente. Maria é mãe, mas também mestra, e ao rezar com ela, aprendemos a escutar. Escutar não só a voz de Deus, mas também o silêncio dele. E isso é amadurecimento espiritual. Você já parou para se perguntar: será que estou apenas querendo um milagre ou estou disposto a ser transformado por ele? Porque todo verdadeiro milagre começa assim, com uma entrega interior. É por isso que, antes de agir, Maria sempre conduz ao recolhimento. Em Fátima, antes de falar com os pastorinhos, ela fez silêncio. Seu olhar falava mais que palavras. Sua presença curava o que nem se podia explicar. Essa é a terceira chave, a escuta interior. A oração não é só falar, é principalmente ouvir. E quando você aprende a ouvir Maria, você escuta o próprio céu. João 2,5 nos ensina a maior instrução mariana da Bíblia: fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase é simples, mas carrega o peso de uma eternidade. É o resumo da fé cristã. É o conselho da mãe que vê além e nos aponta para o filho. E aqui está a quarta chave: obediência confiante. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói, se seguimos a direção de Deus, o milagre é inevitável. Maria não apenas intercede, ela forma em nós um coração que confia, que espera, que permanece. Você sente que já tentou de tudo, que suas forças estão no fim? Então talvez você esteja exatamente onde o milagre começa. Porque o milagre não nasce do controle, nasce da rendição. E Maria nos ensina a render, sem perder a fé, a confiar mesmo no escuro, a amar mesmo feridos, a esperar, mesmo quando parece tarde demais. E sabe o que acontece quando vivemos assim? O milagre se torna inevitável, porque deixamos de buscar apenas uma resposta e passamos a buscar comunhão. Você quer viver essa transformação? Então faça agora mesmo sua entrega total. Consagre sua vida ao coração imaculado de Maria. Torne o rosário sua espada. Aprenda a escutar no silêncio e obedeça sem temer. Escreva nos comentários como um ato de fé: Maria, ensina-me a confiar. E que esta seja sua oração diária. Maria, toma minha mão, leva-me até Jesus, faz em mim o que o céu deseja. Porque quando você se entrega assim, o milagre não é mais um evento isolado. Ele se torna um estilo de vida, uma resposta contínua do céu para um coração que confia. Depois dessa oração, algo mudou. Não foi só o ambiente ao meu redor, foi o meu interior. A dor já não me dominava, a angústia já não me sufocava, e o desespero havia perdido a voz. Maria me ouviu, e o céu respondeu. Foi como acordar de um longo inverno e sentir pela primeira vez a brisa da primavera. Um calor sutil, mas real. Uma certeza no peito: Deus está agindo e Maria está comigo. Talvez você tenha vivido até aqui carregando dores que ninguém conhece. Talvez você aprendeu a sorrir por fora e sangrar por dentro. Talvez você já tenha se perguntado se o céu se esqueceu de você. Mas escute com atenção. Se você chegou até aqui, é porque o céu nunca te abandonou. Maria já estava intercedendo, mesmo antes de você saber o que pedir. Ela viu tuas lágrimas. Ela ouviu teu silêncio. Ela conhece os gritos que nunca foram ditos em voz alta. E hoje, neste exato momento, ela está diante de ti, não com promessas humanas, mas com a autoridade celestial de quem foi escolhida por Deus para ser mãe da humanidade. Você consegue sentir essa presença doce, mas firme? Essa paz que não vem do mundo, esse amor que não cobra, apenas acolhe. Maria não veio para tirar teu fardo, ela veio para caminhar contigo, para ensinar a rezar com o coração, para guiar teus passos até Jesus, onde todo milagre nasce. E é por isso que eu te digo: não duvide, não desista, não espere mais para se entregar. Agora é o tempo da fé viva, agora é o momento de confiar de verdade, agora
É a hora de testemunhar. Você não ouviu este vídeo por acaso. Foi chamado, foi alcançado, foi escolhido. E eu te convido. Escreva agora, com coragem e fé nos comentários: Maria, eu confio no teu milagre. Esse ato simples é mais do que palavras. É uma declaração espiritual. É a abertura de uma porta. É o primeiro passo de algo que vai além da lógica. E quando o milagre acontecer, porque ele vai acontecer, você voltará aqui, não apenas como quem recebeu, mas como quem deseja compartilhar. Sim, você também será um sinal para outros. A tua história será usada para curar outras histórias. A tua dor transformada será consolo para quem ainda está no vale. Essa é a pedagogia do céu. Nada se perde, tudo se transforma em graça, quando é entregue com fé. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe com quem precisa de um milagre. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que tocam, curam e despertam a fé. E se você sentiu paz, se sentiu que Maria esteve contigo nesse momento, então leve isso adiante. Reze o rosário, confie, consagre-se e nunca mais caminhe sozinho, porque agora você sabe, Maria está contigo. E quando Maria está presente, o milagre é apenas o começo.